Durante o 6º ano, a gente vai só navegar no mar Mediterrâneo, tá? Bastantão, ok? Quando a gente chegar no 7º ano, a gente vai deixar o mar Mediterrâneo de lado. Aí a gente vai para o Oceano Atlântico, por exemplo. Mas enquanto isso, tá? Só o mar Mediterrâneo. Então você já viu no mar Mediterrâneo? Olha aí, ó, segue a setinha. O Egito, você já viu a Núbia, você já viu onde os hebreus surgiram, que é aqui. Vocês já viram toda a região da Mesopotâmia, que é aqui. Você já viu onde a Pérsia surgiu. Você já viu a Fenícia, tá? E você já viu a Terra Prometida, que é a Palestina. Eu acho que eu não esqueci ninguém, né? E você, né, reparou que a gente ficou basicamente na região do Oriente Médio, né? Norte da África e região do Oriente Médio. A partir de agora, crianças, a gente está estudando um novo período histórico. A gente está deixando a Idade Antiga de lado e a gente está indo para a Antiguidade Clássica. E por que clássica, Pro? Porque a gente vai começar a estudar um pouco da formação da nossa cultura ocidental. Nossa mesmo, nossa, de brasileiros, tá? Então, agora a gente vai começar a ir para a Europa. Deixa eu só trocar a cor aqui para a gente não apanhar do Renato, de geografia, que eu sei que cor azul no mapa é só água. Então, vamos pegar aquele rosa que você sabe que o Pro adora. Então, onde está a Grécia? É onde a gente vai começar a trabalhar. Tá? Você lembra muito bem, em outros momentos, que você já sabe onde está a botinha da Itália, que é aqui que você vai estudar Roma, tá? No futuro próximo, tá? No livro 3. E a Grécia é aqui, ó. Tá? A Grécia é esse trabalhinho aqui, é essa península, a Península Balcânica. Então, ó. Então, aí, como você está vendo aqui, ó, nessa pintura, tá? Tem umas ilhas também, só que as ilhas não dá para pintar porque elas são muito pequenininhas. Se eu tenho informação no meu mapa, eu tenho que fazer legenda. Então, essa aqui, né, é a região da Grécia. Tá? Você vai anotar ela bonitona, Grécia Antiga. Vamos diminuir o tamanho da fonte só um pouquinho, para caber tudo. Tá? Então, a gente está entrando num período novo, tá? E esse período significa que a gente está na Grécia. Lembrando que a gente agora está no capítulo 9. A gente começou pelo 7, depois a gente vai para o 9 e 10, e aí a gente volta para o 6 e 8, tá? Do livro 2. Então, essa é a Grécia Antiga, tá? Ela está na Península Balcânica. E o que é uma península, professor? Vou explicar do jeito fácil, tá? O Renato vai explicar bonito para vocês em geografia. O Pro vai explicar do jeito fácil. Então, para explicar uma península, vamos começar explicando o que é uma ilha. Por exemplo, aqui é a Inglaterra, você sabe que é uma ilha. Né? Por que você sabe que é uma ilha? Porque é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Isso é uma ilha. Tá? É óbvio que o Renato vai dar uma explicação bonitona de geografia, blá, 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 mas aqui, ó, isso aqui é uma ilha. Pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Isso aqui é uma ilha. Pedaço de terra com água, cercado de água por todos os lados. O que é uma península? A península é quase uma ilha, mas não é. Tá? A península, ela está, vamos aqui na Península Balcânica, aqui onde tem a Grécia. A península, ela é um pedaço de terra, você está vendo aqui, né, o pedaço vermelho que o Pro marcou, com água por todos os lados, menos um, tá? Você tem água aqui, você tem água aqui, você tem água aqui, mas você tem uma saída para o continente. Isso é uma península. A Proabota também é uma península, a Itália também é uma península. Ó, água, 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 continente. Onde Portugal tem também uma península, Pro, também uma península. Água, água, água e continente. Aqui você tem a Península Ibérica, a Península Itálica e a Península Balcânica. Isso tudo você vai estudar em geografia no futuro próximo, tá? Eu só quis fazer essa explicação breve porque você vai ouvir o Pro falando a palavra península
E talvez você não lembre lá do Fundamental 1. Então, península, o que que é? Pedaço de terra, com água por todos os lados, menos um. Tá? Isso aqui é uma ilha, pedaço de terra, com água por todos os lados. Tudo bem? E aí a gente tem a nossa apresentação da Grécia. Isso aqui é o perfil topográfico da Grécia. É como a gente vê o perfil, como a gente vê o relevo grego lá do mar, tá bom? Que a gente está lá no barquinho, aí a gente olha para o continente, para a ilha, e vê a Grécia com esse relevo todo aqui. Tudo bem? Você, obviamente, está percebendo nesse desenho maravilhoso que você tem o mar Mediterrâneo, óbvio, tá? Ele aqui bonitão, tá? Mas você está vendo um relevo que é extremamente zoado, né? Com muitas subidas, muitas descidas. O que você pode me dizer sobre esse relevo da Grécia Antiga? Que é um relevo extremamente montanhoso, certo? Então, a Grécia, presta atenção que isso é muito importante na nossa primeira aula, tá? Então, a Grécia, e não é só a Grécia Antiga, não, porque o relevo permanece hoje ainda, como a gente está estudando. Então, a Grécia Antiga, ela apresenta o relevo com muitas montanhas mesmo, muitas subidas e descidas. E você percebeu aí que a cor que predomina nesse relevo é o marrom, né? Você tem terra para tudo que é lado, montanha para tudo que é lado. Você só tem uma marcaçãozinha de verde aqui, que a gente daqui a pouco fala sobre isso na próxima aula, quinta-feira, ou se for o caso, já dá para eu lançar um spoiler aqui. Tudo bem? Então, se o relevo é extremamente montanhoso, e você está vendo aqui, a agricultura já fica complicada, hein? Olha lá, verdinho que eu tenho, só tenho um verdinho aqui, ó, mas o restante, ó, tudo marrom. Agora, a Grécia Antiga, alguns milhares de anos atrás, 4 povos foram para essa região. E esses 4 povos, eles acabaram mesclando, juntando as suas culturas, né, para dar origem ao grego que a gente conhece. Que povos são esses? Os dórios, os eólios, os jônios e os aqueus. Tá? Esses 4 povos se misturaram aqui nesse relevo que é extremamente montanhoso. Só que quando o tio está falando montanhoso, gente, eu não estou falando que esse Alexandrinho aqui possa ficar subindo e descendo a montanha todo dia. Não é simples, tá? Essa montanha aqui já é uma montanha alta. Então, esse Alexandrinho vai ficar aqui. E esse Alexandrinho grego vai ficar aqui, tá? Ele vai subir a montanha uma vez na vida, outra na morte. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem a chegada desses povos e a chegada do povo, a formação da Grécia Antiga, né, do povo grego, você vai ter um isolamento desses gregos. Então, você vai ter o Alexandrinho grego aqui e você vai ter o Alexandrinho grego aqui, né, que parece o biscoito lá do Shrek, se você assistiu, né? Tá igualzinho, aliás. Belíssimo desenhista esse seu professor de história. Olha, perfeito, tá? Então, você vai ter um grego isolado aqui, você vai ter um grego isolado aqui. Agora, informação importante. Esse é grego e esse é grego. Se esse é grego, ele fala grego. Esse fala grego. Esse reza para os deuses gregos. Por exemplo, pode rezar para Zeus, por exemplo. Esse reza para os deuses gregos. Por exemplo, pode rezar para Zeus, por exemplo. Agora, esse cara que está aqui, ele é grego, esse cara é grego. Tudo aquilo que o Pro já falou. Mas esse isolamento fez com que esse grupo que fica aqui tenha um jeito diferente de se administrar, de se governar com esse grupo que está aqui, por exemplo. Tá? E aí volta aquela palavrinha que eu já falei para você na Suméria,
já falei para você na Fenícia, e que eu falei que eu só ia explicar com profundidade na aula de hoje da Grécia. E que palavrinha é essa? Cidades-estado, tá? Então, você tem uma cidade-estado aqui e você tem uma cidade-estado aqui. Ambas são gregas? São. Então, tem a mesma origem, certo? Vamos lá. Tem a mesma origem? Tem a mesma origem. Tem a mesma língua? Tem a mesma língua. Tem os mesmos deuses? Aqui o Pro matou o plural, né? Tem os mesmos deuses. Tá? Falta um ES aqui, depois eu arrumo para você bonitinho isso. Tá? Tem os mesmos deuses? Tem os mesmos deuses. Mas esse cara daqui se governa diferente desse cara daqui. Entre outras coisas, você vê que aqui, ó, nesse vale, você consegue ter agricultura. Então, toda a economia da turma daqui vai ser em cima da agricultura. Aqui não. Essa turma daqui não tem como fazer agricultura. No máximo, você vai ter plantação de oliveira, sabe? Azeitona, azeite de oliva. Aqui dá, na montanha dá. Tá? Mas você não dá para ficar vivendo de azeite o resto da sua vida, certo? Então, qual vai ser a economia dessa turma daqui? Vai ser algo com o mar Mediterrâneo, a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, esse é o conceito de cidade-estado, que na Grécia também tem um outro nome, tá? Na Grécia a gente chama essa cambada, pode chamar esse conceito de polis, cidade-estado ou polis. E aí, como serão os nossos estudos nas próximas aulas, no capítulo 9 e no capítulo 10? Cada homenzinho desse significa uma cidade-estado. Esse cara vive numa polis e esse cara vive numa polis. Os dois são gregos, não esqueça disso, mas se governam de jeitos diferentes, porque os grupos se isolaram na formação da Grécia, tá? Porque tem muita montanha mesmo. Você já deve ter visto foto das casinhas na Grécia, todas colocadas na montanha. É uma geografia muito inusitada, muito interessante, tá? Agora, quem são essas polis? Tá? Então, a gente vai estudar com mais profundidade as polis a partir das duas maiores polis que você tem na Grécia Antiga. E já vou adiantar, elas se odeiam. Esse carinha odeia esse carinha. Mas, professor, eles são gregos. Pois é. Vai ter guerra entre eles, para você ver o tamanho do ódio que eles têm de um com o outro. Tá? Aqui vai ser a polis de Esparta, a cidade-estado de Esparta, e aqui vai ser a cidade-estado de Atenas, ou a polis de Atenas. Mas, por que a gente estuda essas duas? Porque essas duas cidades-estado, elas são as líderes da Grécia Antiga, tá? São elas que vão refletir para a gente as principais diferenças, tá? Então, na próxima aula, eu vou começar com Esparta, você vai ver que vai estar toda pintada de vermelho, e na aula seguinte, ou ainda na próxima aula, eu começo Atenas, que vai estar de azul, tá? Essas cores não foram escolhidas aleatoriamente, não, tá? A Esparta, a cor do escudo espartano, né, do brasão, do símbolo de Esparta, era vermelha, tá? E de Atenas era azul. A capa dos guerreiros espartanos era vermelha, a capa dos guerreiros atenienses era azul. Tudo bem? Tá? Então, por isso eu vou usar essa cor. Certo? Então, a setinha de hoje é bem simples, é bem tranquila. Você tem os mesmos deuses, certo? Tá? Você tem a mesma origem, você tem a mesma língua. Então, esse tiozinho é grego e esse tiozinho é grego. Ponto final. Mas, esse espartano odeia esse ateniense. E esse ateniense odeia esse espartano. Mas, professor, haverá algum momento que eles vão se juntar? Sim, haverá aquele momento lá da Guerra da Pérsia. Lembra que eu falei que a Pérsia, ela conquista tudo até chegar na Grécia e é barrada na Grécia? Pois é o momento que a Grécia se junta, mas isso a gente vai ver só na semana que vem, tá? Então, já vá se preparando psicologicamente, ok?